Quero aproveitar que estão em pés e vamos ler, aleluia, um versículo da palavra de Deus para a nossa meditação. Depois quero trazer as minhas considerações, antes de passar a palavra de Deus. São Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo de número 1, e o verso de número 37. Glória a Deus. São Lucas 1 e o verso 37 é o verso que vamos ler para a nossa meditação. Amém, queridos? Porque para Deus não haverá impossível, diz a minha tradução, em todas as suas promessas. Concluindo, porque para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. Quantos creem podem glorificar a Deus? Amém. Pode sentar, muito obrigado. Quero louvar a Deus por estar aqui essa noite com todos vocês. Uma pessoa do vosso pastor, pastor Júlio, e o vice-pastor, pastor Davi, que me convidou, né? E o segundo vice, oh maravilha, maravilha, né? Estar com vocês aqui é um prazer muito grande, viu? Por muitas razões, e uma delas é porque a gente se conhece já de 1900 antigamente, né? E não somos tão velhos, né? Está com esse corpo de obreiro seleto aí, o Gessé e outros, né? Maravilha, um prazer muito grande. E com essa igreja abençoada, né, que temos aí no meio, muitos conhecidos, entre eles, destaco o Dequinha, que é meu amigo desde pequeno, e outros irmãos, já falei com o meu primo Tiota ali também, e para quem não sabia, eu e Tiota somos primos, né? E tantos outros que eu daqui não consigo diferenciar bem. Não é por causa da minha idade, é porque a igreja é muito comprida, tá bom? Mas é um prazer estar aqui essa noite em nome de Jesus, queridos. Que Deus os abençoe grandemente e é um prazer grande. Falando com o pastor Davi, ele me falou que vocês têm um tema aí, né, estipulado para essa campanha, que fala do Deus do impossível, ou conquistando o impossível, né? E aí me veio ao coração essa leitura, conforme lemos, né? Que vai falar justamente sobre isso. O tema de vocês está em Gênesis, segundo o que vejo, né? E ali há uma outra frase, uma outra expressão, né? Partindo então do anjo do Senhor, assim como essa que lemos, quando visitava Abraão e Sara e fazia, né, a promessa, muitas promessas, e entre elas uma promessa de um filho para Abraão, para um casal de velho e idoso, já de 90 anos para frente, né? E aí é que surge a impossibilidade humana, né? E a possibilidade divina, justamente por causa da idade do casal, né? E aí a Bíblia diz que houve uma dúvida da parte da Sara quando ela ouviu falar isso, mas quando o Senhor tem propósitos, pode crer, pode não crer, não precisa ter fé, muita fé, que a fé faz parte, mas também quando Deus tem propósito, não depende muito da nossa fé, Ele faz mesmo, sabe por quê? Porque para Ele nada é impossível. Vamos dizer junto no 3, 1, 2, 3. Porque para Deus, repetindo, porque para Deus, agora você traz à sua memória, ao seu coração, aquela questão que você tem, que para você, no teu olhar, no teu sentimento, é impossível. No olhar humano, é impossível. E tudo que é impossível é aquilo que o nosso conhecimento, o conhecimento humano, vê que não há possibilidade, como foi o caso de Sara. Não tinha possibilidade alguma de uma mulher de 90 anos engravidar e gerar um filho, né? Com outro velho de 100 anos. Nada contra os velhos, que eu já estou lá também, mas é a realidade da natureza, né?
É a realidade da natureza. Não há mais condições no olhar humano. Mas para Deus não há impossível. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia! É por isso que às vezes eu canto, sabe? Metido assim eu canto. Aleluia. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Sabe por quê? Ai, minha alma canta-te, Senhor. Medite nisso e adore o nome desse grande Deus. Oh, aleluia. Aquele que para ele não há impossível. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, será que você pode levantar a mão e ir para o segundo andar e dar um glória ao seu santo nome essa noite? Será que dá para você sentir ele aqui essa noite? Oh, aleluia. O anjo disse para os dois, para o casalzinho de velho, para Abraão e para Sara: daqui 1 ano eu volto aqui. E tu, Sara, vai estar amamentando teu filho. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. E aconteceu para a glória de Deus, sabe por quê? Porque por o nosso Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, não há impossível para ele. Glória seja dada o seu santo e maravilhoso nome para todos sempre. E se nós formos para o texto que lemos, vimos ali também uma impossibilidade humana. Não havia condição de uma mulher gerar um filho sozinha, sem ter a participação de um homem, e sem ter, se não tem um homem, mas tem aquele outro procedimento que se faz, né? Quando quer ter um filho e o homem não pode, etc. Não houve nenhuma dessas possibilidades. Uma mulher engravidou e gerou um filho sem ter contato algum com o ser humano. Isso é milagre. Esse é o Deus que a gente serve, queridos. A sombra do Espírito de Deus cobriu aquela mulher e ela engravidou e gerou um filho, do qual servimos a Ele, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que a gente ama, aquele que a gente adora, aquele que a gente crê, aquele que deu a vida por mim, aquele que tem poder, porque está ao lado do Pai do Todo-Poderoso, e Ele está intercedendo por mim, por você, por nós. Podemos crer, podemos botar a nossa fé em ação, porque foi através dele, do seu nascimento, do seu crescimento, do grande projeto do Calvário de salvação, que a gente chegou ao caminho, chegou ao conhecimento da salvação, e depois segue-se as obras, os milagres, as coisas boas que vêm, aleluia, da parte de Deus para a nossa vida. Será que você tem alguma coisa de bom para abrir o teu coração? Como disse o salmista, parece que no Salmo 116, que darei eu ao Senhor em gratidão por tudo que Ele tem feito por mim. Oh, aleluia. O Deus dos milagres está aqui esta noite pela fé. Eu profiro essa frase: o Deus dos milagres está aqui. Não é porque eu estou aqui, porque eu sou um zerinho que vai compor a numeração, somente isso. Mas o nosso Deus está aqui, porque aqui tem um grupo que adora, que canta e que glorifica o seu santo nome. Irmão Gessé, se você crê nisso, pode glorificar o seu santo nome.
Oh, aleluia! Já ouvimos testemunhos aqui de pessoas que já começaram a campanha e já teve resultado. Sabe por quê? Não é porque a gente merece, é porque o nosso Deus, o Deus que servimos e que cremos, é um Deus poderoso. É o Deus das causas, tanto impossíveis como possíveis para o homem. Porque tem coisa que o homem pode fazer, mas o Senhor faz também. Glória seja dada ao nome do Senhor. E por falar, queridos, de causas impossíveis, a gente poderia falar de muitas coisas, de muitos milagres registrados na palavra de Deus. Mas eu quero destacar aqui aquele grande milagre da ressurreição de Lázaro. Esse foi um dos maiores milagres da Bíblia. Um homem morto, em dentro de 24 horas, a possibilidade do corpo, do organismo voltar a funcionar e ele reviver. A gente tem vários testemunhos por aí afora. Agora um homem morto, sepultado, embrulhado em faixas, com 4 dias de sepultura, só para Deus. É só para Deus. É só para Deus. Você está perdendo de glorificar o teu Deus. É só para Deus fazer isso. Não há possibilidade nenhuma do ser humano, aleluia, conseguir um médico, por melhor que seja, trazer de volta um defunto sepultado já de 4 dias, cheirando mal. Mas o teu Deus e o meu Deus fez esse milagre. Jesus fez este milagre e eu glorifico o seu santo nome, porque Ele merece toda a honra, glória e adoração pelas suas grandes e maravilhosas obras. Bendito seja o nome precioso do Senhor. A Bíblia diz que aquela família, que eram em 3 irmãos órfãos em casa, uma moça, 2 moças e um rapaz, e aí ficaram sós em casa, diz a história. E então fizeram amizade, conheceram a Jesus. Vocês conhecem a história muito bem, como eu conheço, aleluia. Conheceram a Jesus, aceitaram a Jesus, ficaram crentes. Fizeram grande amizade, e aquele rapaz único da casa adoeceu. E adoeceu para a morte. E morreu de fato. E foi sepultado. Mandaram chamar Jesus, que não estava muito longe, estava aproximadamente, a Bíblia diz, fala em 15 estádios, que eu estive vendo, representa 3, 4 quilômetros, não era tão longe. Era como daqui no balneário, irmãos, não era tão longe. Chamaram a primeira, a segunda vez e Jesus não veio. E quando Jesus convidou os discípulos para vir, aleluia, para Betânia, para a casa de Marta, Maria e Lázaro, quando chegou lá, já vieram encontrar ele no caminho. Ah, Senhor, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não havia morrido. Aleluia, deu para ver que eles estavam crentes de fato, de verdade. Porque eles criam que se Jesus estivesse na casa, o Lázaro não ia morrer. E quando a gente é crente de verdade na palavra de Deus, nas promessas, conforme nós lemos aqui, porque para Deus nada é impossível, em todas as suas promessas. Quando a gente está nesse caminho, nesse patamar de fé e de confiança em Deus, às vezes no nosso olhar pode se tornar impossível, mas para Deus Ele poderá operar o milagre a hora que Ele quiser. Inclusive agora, enquanto eu estou falando aqui, você que crê que está com problema, seja ele qual for, na área da saúde, familiar, profissional, espiritual, que a gente fala muito de milagres, às vezes precisa de um milagre espiritual, de uma transformação de vida e não acontece. Mas o Senhor ainda opera milagre. Aqueles corações duros, que não aceitam, que não querem, que não... Deus pode quebrar esse coração e mudar uma vida também, que é um grande milagre por sinal. Aleluia. E se a gente crê, queridos, quando a gente está no caminho, conhece o Deus que serve, a gente contempla com os nossos olhos as obras do grande e poderoso Deus. Aleluia. Eu sou prova disso. O ano passado, do mês de março até o mês de julho,
Eu passei por um problema muito sério. Alguns amigos aqui sabem, vocês certamente oraram por mim, porque houve pedido de oração por mim, por essa região toda aí nas igrejas. E por sinal quero agradecer de coração por todas as orações que vocês fizeram por mim. Para a medicina, eu fui acometido de um tumor maligno no tutano do osso, dentro do osso do tornozelo. E para a medicina, como era um tumor maligno, melanoma, tinha que ser amputada a perna imediatamente. Uma equipe médica me chamaram, mas a minha família disseram: você precisa amputar a tua perna, e tem um detalhe, para cima do joelho. Porque se esse tumor resolve sair daí de onde está e for por um órgão, você é um homem que vai durar no máximo 90 dias. E aí pensa no desespero, irmãos, pensa no sofrimento. Não é que a gente tem medo de morrer, é que a gente nunca está preparado para morrer. Essa é a verdade. Falou em morte, para quem tem cabelo, que não é o meu caso, arrepia o cabelo. E eu fiquei entre a cruz e o punhal. Será que eu amputo a minha perna, meu Deus? O que é que eu faço? E a igreja orando, e todo mundo orando, intercedendo. Eu fui pela fé segurando: não vou operar já, não vamos fazer já, não vamos fazer em nome de Jesus, não vamos fazer. A médica entrou com um tratamento, com medicamentos na veia, quase me matou do intestino, quase me matou do mal que fez. Mudou, fui internado 2 vezes, mudou o tratamento, passou por um tratamento através de comprimidos, e ali deu uma aliviada grande. E o Senhor usou alguém lá em casa, numa visita que eu ganhei, e essa pessoa profetizou para mim, dizendo, depois de uma campanha que foi feita lá em casa, de 7 dias de oração, várias pessoas profetizaram, mas teve um que se destacou dizendo: tu vai ficar com uma pequena marca, mas tu não vai precisar amputar essa perna. O Senhor me manda dizer isso, e para a glória do Deus Todo-Poderoso, do Deus do impossível, eu estou aqui. O Senhor me deu mais um tempo, não sei quanto tempo, só Ele sabe, mas Ele me deu mais um tempo com essa perninha feia que eu tenho aqui, mas estou com ela, estou feliz da vida. Glória seja dada ao seu santo nome. Sabe por quê? Porque o teu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, é o Deus do impossível, é o Deus dos milagres, é o Deus que remove obstáculos no caminho que a gente olha e diz: aqui deu, vai ser o meu fim. Mas de repente, pastor Davi, pastor Jaime, aquele obstáculo sai da nossa frente. E a gente continua cantando: grandioso és tu, grandioso és tu. Com a cruz nos ombros, chorando às vezes, com feridas, mancando por causa do caminho que tem muita pedra e muito espinho. Isso se refere a muitas coisas que a gente passa nessa vida, mas vamos em frente em nome de Jesus. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quantos têm esse propósito no coração e querem ir em frente em nome de Jesus? Vamos continuar, porque o Deus que servimos é o Deus dos milagres. E a Bíblia diz que Jesus chegou numa casa de 3 filhos órfãos. Apesar de ser adulto, o irmão, o único que tinha, havia morrido. O desespero tinha tomado conta das 2 irmãs. Vieram correndo encontrar o Senhor. Aleluia! Porque imagina só, uma casa com 3 filhos, sem o pai e sem a mãe. Já é um caos, já é complicado. Agora morre o único homem, fica só 2 mulheres. Não é que as mulheres não são capazes de sobreviver, não é isso que eu quero dizer, por favor me entenda. É porque fica desequilibrada a situação. Mas eu tenho uma palavra: o Senhor estava vindo, o Senhor estava vindo, o Senhor está vindo aí, o Senhor estava vindo ali. O Senhor ia chegar naquela casa. Será que você pode glorificar comigo? O Senhor estava para chegar naquela casa.
E ele chegou naquela casa, apesar de toda a lamúria, toda a lamentação das irmãs que perderam o seu irmão, mas ele chegou naquela casa, perguntou por Lázaro, ele morreu, onde é que ele está? Está aqui. Levaram até na sepultura, mas tinha uma maldita pedra na frente ainda, porque quando a gente acha que está quase pondo a mão na obra ou no milagre, surgem essas pedras. Surgem essas pedras. Vem uma notícia para entristecer o coração. Alguém corre e diz: eu subo isso, aquilo outro. Mas isso tudo são pedras que poderão ser removidas em nome de Jesus. Porque atrás desta pedra tem um milagre. Ao remover essa pedra tem um milagre esperando. Tem uma grande obra para acontecer. Primeiramente para a glória do nosso Deus e depois para a alegria dos seus filhos. Foi para a alegria daquela família. Aquelas irmãs, eu creio que fizeram festa, se abraçaram quando viram aquela múmia saindo de dentro daquele buraco de pedra. Aleluia, respirando depois de 4 dias morto, meu irmão. Quem não correu de perto com medo, enfrentou e se alegrou, porque foi grande a vitória. Foi grande a vitória, foi grande a vitória. E se você crê na sua vitória, dentro do seu propósito, levante a tua mão e glorifique ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. E depois me vem ao coração aquele texto da palavra de Deus, que vai falar sobre aquele paralítico que estava em cima da cama, esperando um milagre. E a Bíblia diz que 4 homens se reuniram, conversaram, dialogaram, chegaram à conclusão: nós precisamos fazer alguma coisa. E eu me alegro, primeiro porque nós temos um Deus que tudo pode, mas também me alegro porque sempre tem parceria na obra de Deus. Aleluia. A pedra não precisou Jesus tirar, alguém tirou. E esse alguém foi humano, não foi um anjo. E pegaram em 4 esse homem com a maca, com a cama, e levaram em direção a Jesus. E a Bíblia vai dizer que ao chegar no local, encontraram uma grande dificuldade. Dificuldade essa que não tinha como se aproximar de Jesus por causa da grande multidão. Olharam para o outro, certamente há uma possibilidade, como eram humanos, de olhar um para o outro e dizer: puxa, e o nosso esforço até agora? E o nosso propósito vai morrer aqui? Possivelmente algum deles pensaram. Se não falaram, pensaram. Mas eles novamente se enfrentaram no novo propósito, no novo desafio. A questão de trazer até aqui está concluída essa etapa. Agora nós precisamos tomar uma iniciativa, nós precisamos dar um jeito de levar esse homem até Jesus. As possibilidades humanas eram impossíveis, não tinha como chegar. E a Bíblia vai dizer que eles estudaram o meio, e vocês sabem a história, não preciso eu esmiuçar aqui, de levantar esse rapaz paralítico em cima de uma maca, em 4, na altura do teto da casa, do telhado e do teto. Eu não faço ideia, eu nunca procurei saber a altura que tinha. Mas digamos que seja lá 3 metros, que é o mínimo que a gente usa hoje, da altura de um pé direito de uma casa, ou 4 metros. E aí a Bíblia vai dizer que eles se reuniram: nós vamos então dar um jeito a tirar essa telha e descer esse paralítico por cima, para que ele seja levado diante de Jesus no meio da multidão. Queridos irmãos, isso nos deixa muitas mensagens maravilhosas e profundas. Primeiro,
sempre tem alguém envolvido com o interesse de abençoar a sua vida. Nunca pense que está todo mundo contra você. Sempre tem alguém que está interessado. Sempre tem alguém que está orando por você. Sempre tem alguém que tem uma palavra de esperança. Sempre tem alguém no meio do ser humano. Sempre tem alguém que tem no coração: meu Deus, se Deus operasse um milagre, se Deus abrisse uma porta para a irmã, para o irmão fulano, se Deus curasse, se Deus resolvesse o problema, meu Deus, sempre tem alguém interessado no que Deus tem para fazer para você. Pode crer nisso. Segundo, a gente sempre precisa de alguém. A gente não é um super-homem, por mais crente que seja, por mais que ore, mas a gente sempre vai ser dependente da ajuda de alguém, de alguma forma. Vamos crer nisso e vamos em frente. Terceiro, é preciso os que se envolvem ter parceria, falar a mesma língua. Vamos orar, vamos fazer um propósito, vamos apresentar a Deus. E quando a Bíblia diz que quando 2 de vós concordar na terra, é referente a qualquer coisa que pedirem em meu nome, eu responderei. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. E eu tiro o chapéu para aqueles 4 homens. Levaram o paralítico até Jesus. Desceram por cima do telhado. Nem faço ideia a mão de obra que eles tiveram. Eu creio que foi terrível. Porque carregar uma pessoa em cima de uma maca sem ter suporte nas beiradas, qualquer um que der uma pisada em falso, o doente já pode ir para o chão. Houve um equilíbrio danado entre eles para que esse homem não caísse da maca e pudesse chegar até Jesus. Onde é que estão os equilibrados da fé aí? E pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor. Aqueles que propositaram e disseram: pode custar uma campanha, mas nós vamos estar juntos para ver o teu milagre e para ver Deus te abençoar e o nome do Senhor ser glorificado. Queridos, quando a gente se junta pela fé, a gente faz propósitos pela fé, crendo no poder do Deus em que servimos, o Senhor contempla dos altos céus. Eu não vou dizer que Ele vai fazer na hora que a gente quer, isso não, mas que Ele faz. Que Ele tem poder, tem. Que Ele é poderoso para remover qualquer obstáculo, resolver qualquer problema, curar qualquer enfermidade. E isso vocês sabem que Ele faz. E nós cremos nesse Deus, vamos servir a Ele, vamos estimular a nossa fé. Você pode ficar de pé comigo e nós queremos, com permissão do pastor, orar e estimular a nossa fé. E você que está na campanha, persista. Continue em nome de Jesus. E você que está somente acompanhando, seja um daqueles 4. Tenha a mesma fé. Se alegra ao ver alguém alcançando um milagre, uma obra da parte de Deus. Ore junto, faça campanha junto, para que o nome do Senhor seja glorificado em primeiro lugar. E depois a gente ter o prazer, ter a alegria de ver alguém abençoado pelo poder de Deus e através da ajuda que a gente pode oferecer, queridos. Porque se há coisa nessa vida que deve alegrar o nosso coração, é quando a gente pode abençoar alguém. É quando a gente pode ajudar alguém. É quando a gente pode estender a mão para alguém e dizer: eu não tenho muito, mas o que eu posso fazer, eu faço. Em nome de Jesus. E eu, como, não vou dizer pregador da noite, mas participante da noite aqui, eu quero dizer para você: não desanime, creia em Deus, continue no seu propósito, porque o nosso Deus, o Deus em que servimos, é Ele que pode todas as coisas. E você poderá sair daqui hoje abençoado, ou no decorrer da campanha abençoado em nome de Jesus. Se o pastor permitir, nós vamos orar. Não sei se vocês já oraram pelo pessoal da campanha, né? Mas vamos orar em nome de Jesus, vamos? E eu quero então lançar um desafio. Onde é que estão aqueles que ainda creem no Deus do impossível? Independente de qual seja a área do problema que você está enfrentando, qual que é o objetivo da tua campanha,
Se quiser vir na frente, pode vir em nome de Jesus. Se achar por bem de ficar aí, só levante a tua mão como um sinal, como um ato de fé e confiança em Deus. E receba em nome de Jesus o que você mais precisa. Receba em nome de Jesus o que você mais deseja para o teu coração na área que você precisa. Em nome de Jesus eu vou fazer uma oração. Em nome de Jesus eu quero orar por você. Eu não tenho, mas o nosso Deus tem. Eu só posso orar, mas Ele pode operar o milagre. Eu só posso crer, mas o poder está com Ele. E se a gente unir a nossa fé, você poderá sair daqui hoje abençoado em nome de Jesus. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho, meu Senhor. Nós nos unimos pela fé nesta noite, em favor de cada um dos teus filhos que aqui estão. Cada um no seu propósito, cada um com a sua necessidade, cada um apresentando o seu problema, a sua dificuldade. E nós juntos, Senhor, pela fé intercedemos por este, por esta, por aquele, por aquela, Senhor, que está nesta campanha, nesse propósito, e até mesmo que ainda não propositaram a campanha, mas estão com dificuldades. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar em ação agora, que o Senhor possa visitar, Senhor, lá o íntimo do seu coração, se for Ele, e visitar aquele, Senhor, ou aquela que Ele está fazendo, ela está fazendo a campanha. Entrar com providência lá na causa que Ele pede ou ela pede, Senhor. Entrar, Senhor, com um milagre na área que Ele precisa e que ela precisa. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós queremos repreender toda obra maligna que trabalha contra o milagre. Toda obra maligna, Senhor, que vem diminuir e tirar a fé dos teus filhos. E queremos ministrar o teu poder, a tua glória, o teu milagre, a tua ação